Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda à nossa Noite das Leoas. Aqui eu trago conteúdos que vão te ajudar a superar o fim do seu casamento e ser feliz novamente. Enquanto você vem chegando aqui nessa nossa aula de hoje, nesse nosso encontro de domingo, deixa seu like aqui, deixa esse like aqui nesse coraçãozinho para que esse conteúdo seja disseminado a tantas e tantas leoas que precisam estar aqui conosco hoje. E essa mudança desses nossos encontros para domingo, ela tem um significado muito importante para que você comece a sua semana de uma forma diferente, para que você comece olhando para a sua vida, refletindo um pouco mais sobre o que está acontecendo depois dessa separação. Boa noite, leoas que estão chegando aqui. Eu quero saber quem de vocês é uma leoa veterana, já tá aqui comigo há bastante tempo. Quem de vocês é uma leoa novata que chegou há pouco tempo aqui dentro do nosso perfil. Sejam todas muito bem-vindas, sintam-se acolhidas aqui. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante. Essa nossa conversa, ela tem como objetivo trazer para você um comportamento que eu acredito que é fundamental, é essencial para que você comece a avançar no teu processo de superação, para que você comece a dar passos nesse processo, principalmente para sair dessa situação em que você está passando. A Regiane colocou aqui, sou novata, seja bem-vinda, Regiane. E eu quero saber, há quanto tempo, vocês que estão aqui já participando, quanto tempo vocês estão sem conseguir superar? Se faz uma semana, 15 dias, um mês, se faz mais tempo essa separação, muitas de vocês estão vivendo essa realidade do sofrimento há muitos meses. Tem leoas que estão, infelizmente, há anos já presas sem conseguir superar. E eu queria saber qual que é a realidade de vocês, há quanto tempo vocês estão tentando superar. Hoje eu vou falar sobre dois comportamentos que eu vejo muito. Boa noite, Andréia, seja bem-vinda, leoa novata também. Hoje eu vou falar sobre dois comportamentos que eu vejo muito e que travam o processo de superação. Então, dois comportamentos, não vou falar errados, mas condutas que dificultam na hora de superar. Olha só, a Tatá aqui há 8 meses nessa situação. Paty, minha leoa rainha, aluna do PDL, seja bem-vinda aqui também. Cláudia, primeira vez aqui, sinta-se acolhida, Cláudia. Quando a gente fala sobre uma separação, o fim de um casamento, ou qualquer outra situação que seja desafiadora na nossa vida, todos nós, todas vocês aqui, têm uma forma de lidar. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que aconteceu uma coisa inesperada na tua vida. Algo que você não estava planejando e você foi pega de surpresa. Todas nós temos uma forma, um padrão de comportamento registrado no nosso inconsciente. Isso faz com que a gente tenha determinadas atitudes e a gente reaja na nossa vida de uma forma. E, diante de uma separação, diante do fim de um casamento, é natural que a gente tenha um padrão, um formato natural de se comportar diante disso. E esse padrão, ele se subdivide em duas formas. Vamos dizer, quem é leoa antiga que sabe que eu gosto de desenhar bastante nas nossas conversas para ficar muito claro. Então, vamos dizer que existe uma linha reta na nossa vida. E em uma ponta dessa linha a gente tem um comportamento negativo. Vamos falar assim, são leoas que sofrem muito mais. Mulheres que sofrem muito mais. E do outro lado a gente tem mulheres que sofrem menos. Então vamos dizer que em um desses polos, no polo negativo, a gente tem o comportamento de uma mulher que sofre muito com a separação. Normalmente, quem fica nesse lado, nesse polo negativo, são mulheres que carregam dentro de si uma ferida de dependência emocional muito grande,
que levam muito tempo para entender que esse casamento acabou, que ficam no fundo do poço, muitas vezes remoendo o passado por meses, carregando aquela mágoa, aquela raiva, que diante da separação tudo perde o sentido, a vida perde o sentido. Não conseguem se alimentar, não conseguem trabalhar direito, só tem vontade de ficar jogada na cama, choram muito mais, tem muitas crises de ansiedade. São mulheres, vamos falar assim, que têm comportamentos muito mais negativos, que se colocam ainda mais na situação do sofrimento. E talvez a maioria de vocês hoje está nesse polo negativo, nesse lado aqui, nesse lugar. Não tem força para nada, não conseguem reagir, não conseguem cuidar de si, não conseguem cuidar dos filhos. É como se a dor atingisse de uma forma muito mais profunda. Quem de vocês se identifica nesse lado aqui, nesse lado negativo? Quem de vocês olha para a vida depois dessa separação e percebe, Andressa, eu tô no polo negativo. Eu tô vivendo no polo negativo. Quais são as consequências de estar nesse polo negativo? Inúmeras. Porque é como se cada vez mais, você caminhasse. Imagina que essa linha continua aqui. Em vez de você ir para o ponto do meio, para o ponto de equilíbrio, você vai caminhando cada vez mais nessa linha. Olha só, a Andréia se identificou, a Gisele disse que está nesse polo. Em vez de você começar a caminhar para esse centro aqui, para esse equilíbrio aqui, você vai cada vez mais se distanciando, perdendo força, cada vez mais fraca, cada vez mais indefesa, sem reação, vivendo nessa zona de desconforto, do sofrimento, da dependência, da rejeição, da mágoa, da raiva. E cada vez mais você vem para esse lado aqui. E cada vez mais você se distancia da tua cura. Entendam isso. Cada vez mais você vem pra cá, você alimenta o teu sofrimento, você acumula toda essa carga emocional que essa separação deixou. Você acumula isso dentro de si. E você retroalimenta dia após dia. São aquelas pessoas que não conseguem ter pensamentos diferentes, ter atitudes diferentes e ficam remoendo esse passado, essa separação, o fim do casamento, a dor da traição por muitos e muitos meses. Ou às vezes, infelizmente, por uma vida inteira. E aí acontece histórias como vocês compartilham comigo, de vidas totalmente paralisadas após uma separação. E isso não é saudável. Eu falei pra vocês que hoje eu ia trazer 2 comportamentos extremamente tóxicos, extremamente ruins e que afastam você da tua superação. E esse é um deles. Então, não cometa esse erro. Se você é essa mulher que está nesse polo negativo aqui, fica aqui comigo, que eu vou trazer uma reflexão muito importante. Eu vou falar para você sobre qual é esse ponto de equilíbrio que a gente precisa ter. E falando sobre o outro extremo, que muitas mulheres estão nesse polo do positivo, mas esse polo do positivo também não é algo bom. Por mais que seja um polo positivo, ele é o extremo desse aqui. E o que acontece? Talvez você é aquela mulher que por muito tempo teve que vestir a armadura, vestir uma postura de eu preciso ser forte, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso dar conta do meu trabalho, da minha carreira. Eu não me permito sentir.
Eu não posso me dar ao luxo de cuidar de mim. Eu preciso sustentar a força de tudo e dar conta de tudo. Aquele padrão clássico da Mulher Maravilha. Aquela mulher que é resistente no meio da dor, tem uma resiliência profunda, mas dentro de si está totalmente destruída. E muitas de vocês que vivenciam esse padrão de força, muitas de vocês, diante de uma separação, infelizmente, entram nesse modo automático, nessa forma de levar a vida e passam por cima das emoções de vocês. Passam por cima da dor, passam por cima das crises, passam por cima do que estão sentindo. Porque afinal de contas eu nunca parei para me cuidar, eu nunca parei para olhar para mim, eu nunca parei para me amar. E nisso deixam de lado essas emoções, essas feridas tão profundas, mesmo sabendo que lá no fundo você tá destruída, você tá machucada, você precisa de cuidados, mesmo assim você não consegue parar. É aquele tipo de mulher que reprime as emoções. Eu quero estar bem, eu quero estar vivendo a minha vida, eu quero mostrar para os outros que eu tô bem, que essa separação não me afetou, mas lá no fundo eu tô desse jeito. E quem está nesse lado aqui, quem tá vivendo dessa forma, também é algo muito ruim. Porque toda essa dor que você reprime, toda essa dor que você tenta fugir, que você tenta se afastar, ela continua dentro de você. E aí eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, nessa nossa Noite das Leoas, o que vocês acham que essa dor reprimida vai fazer com vocês? Essa dor, ela não vai simplesmente sumir. Essas feridas, a partir do momento que elas foram abertas dentro do teu emocional, elas vão continuar. Só que muitas vezes esse comportamento da Mulher Maravilha, esse comportamento que nós temos e que é muito ruim, faz com que a gente não dê importância, ignore. Só que dentro do nosso emocional elas continuam. E aí, se você não sabe as consequências disso, eu vou te falar. As consequências disso a longo prazo, dessa dor reprimida a longo prazo, não é só que os ciclos eles vão se repetir. Quantas de vocês já viveram o ciclo da rejeição 1, 2, 3 vezes e vocês não entendem por quê? Quantas de vocês foram traídas em vários relacionamentos e não entendem por quê? Vocês carregam muitas vezes uma dependência emocional e vocês não entendem. Porque a vida amorosa de vocês não flui? Por que os relacionamentos são sempre pesados, são sempre difíceis? E aqui está a resposta. Porque talvez nunca na tua vida você parou para olhar para aquilo que de fato tem guardado dentro de você. Tem guardado aí nesse coraçãozinho, nesse emocional. E aí não vai ter jeito. E isso que eu tô falando aqui é só uma das situações, porque quem é mulher que tá nesse polo aqui, ó, nesse tipo de comportamento, tem outros problemas na vida. Cargas emocionais acumuladas que geram problemas de saúde físico. As doenças psicossomáticas, doenças que vêm da alma, que transbordam para o nosso corpo físico e a gente não entende por quê. E quando a gente vai parar para olhar um histórico de uma paciente, a gente percebe exatamente em qual conduta ela está. Se ela está aqui no polo da melancolia, no polo negativo ou no polo do
da fuga emocional. Quem de vocês aí se percebe nesse polo aqui? Quem de vocês é aquela mulher maravilha, que eu sou forte, nada me abala, mas por dentro tá destruída? E aí vocês devem estar se perguntando, bom, eu achei que eu tava me comportando da maneira certa. Eu achei que eu tava arrasando, né? Achei que tava tudo certo. Olha só, a Vivian se identificou, Jussara se identificou. E às vezes a gente acha que é normal. Só que não é normal. E a minha missão aqui hoje é trazer consciência para vocês. É trazer consciência para quebrar um padrão de comportamento e mostrar para você que não é assim. Não é normal você ficar 8 meses da tua vida sofrendo no fundo do poço. Não é normal você ignorar tuas emoções e achar que tá tudo bem e que daqui a pouco vai passar. Porque não vai. Você vai pagar a conta lá no final. Ou lá na hora em que você for se relacionar de novo. Uma das minhas pacientes falou esses dias comigo. Disse assim, Andressa, eu achei que eu tinha superado o meu primeiro casamento. E nesse primeiro casamento eu vivi traição, eu vivi abandono. E eu achei que eu tinha superado. E quando a gente constrói, quando a gente abre um mapa emocional de uma paciente e percebe que o que ela está sofrendo hoje, do último relacionamento, vem lá do passado. Vem de um outro casamento, de uma outra separação que não foi curada. Então a gente acha que as coisas não têm relação, mas no fundo a gente sempre cai no mesmo buraco. E a minha missão é trazer essa consciência para você. Não adianta você que tá aqui pensar num futuro, um próximo relacionamento saudável, do jeito que você deseja, se hoje você não tá fazendo as coisas necessárias. E aqui a gente precisa entender. Andressa, qual que é o comportamento, então, ideal? O que eu preciso fazer? Se hoje eu tô aqui, ó, no polo da melancolia, se hoje eu tô aqui no polo da Mulher Maravilha, aonde eu preciso chegar? Qual que é o primeiro passo que eu preciso dar? Pessoas que vivem no polo positivo demais precisam entender e recuar no que diz respeito a olhar para suas emoções. Enquanto quem está no polo negativo fica remoendo o passado e as mágoas, quem está no polo positivo demais não para olhar para isso. E é aqui que a gente entra no nosso ponto de equilíbrio. O comportamento ideal. Se é que a gente tem um comportamento ideal, se é que a gente pode falar isso. Mas entende que aqui eu não saio do fundo do poço. E aqui eu quero ir para um lugar, para um universo que eu não consigo. Porque eu fico fugindo do problema. E é aí que a gente precisa entender. A gente precisa ter habilidade de saber desacelerar e encarar as nossas fragilidades. De enxergar que eu não estou conseguindo me levantar. Eu não estou conseguindo reagir na minha vida. Essa separação acabou comigo e eu preciso tomar uma atitude. Então, se você se identificou nesse polo negativo, a gente precisa recrutar aqui, ó, a ação que vem dessa ponta aqui um pouco mais. E quando eu falo ação, é ação no sentido de entender que eu sou responsável pela minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso dar o primeiro passo. E amanhã é segunda-feira. Então por que a gente não começa a olhar quais atitudes que você está tendo consigo mesma, com o teu cuidado, com a tua cura emocional? Será que você não entrou no modo automático? E tá
olhando pro relógio passar e tá de braço cruzado? Quem tá aqui pela primeira vez sabe que eu sou o tipo de mentora que eu falo o que tem que ser dito. Não tô aqui pra passar a mão na tua cabeça e falar que tá tudo bem e vai passar, porque não vai passar. Não vai passar se você continuar do mesmo jeito, não vai passar se você não tomar uma atitude. Não vai passar se você não assumir a sua responsabilidade perante a realidade que você tá vivendo. E para quem é Mulher Maravilha, a gente precisa assumir. Você precisa assumir. Se olhar na frente do espelho e falar assim, cara, quem que eu tô tentando enganar? A quem que eu estou tentando enganar? A você mesma. Porque quando você coloca a cabeça no travesseiro no final do dia, você sabe que você tá mal, você sabe que você tá sofrendo. E as consequências você está pagando. Não existe nada mais libertador. E eu falo isso com propriedade, porque eu sempre fui uma mulher muito forte. A minha vida inteira. Muito resiliente. Só que essa resiliência, ela não me levou a lugar nenhum. No que diz respeito à minha cura emocional. Porque quando a gente assume um papel, uma autoimagem de que eu sou forte, que eu dou conta de tudo e que eu não posso demonstrar fraqueza, ou eu não posso me cuidar, eu não posso me curar, eu fico acumulando problema. Então a gente precisa começar a usar a nossa inteligência no sentido de parar de querer ser forte o tempo todo, porque a nossa maior força, ela vem da nossa cura. Se a gente não cura, se a gente não tapa os buracos que a vida vai deixando, os buracos que essa separação deixou em você, o próximo vento que passar pela sua vida, ele vai te destruir. Ele vai fazer desmoronar tudo aquilo que você tanto lutou com força para construir. Entende? Tá fazendo sentido o que eu tô falando? E é isso. A partir do momento que eu consigo olhar para as minhas fraquezas, olhar para as minhas feridas e parar de ficar me lamentando, me vitimizando, me colocando ainda mais para baixo, eu encontro um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio nada mais é do que reconhecer que eu preciso de ajuda. Reconhecer que sozinha eu não consigo. Porque vai além das minhas habilidades emocionais. Superar tudo isso que está acontecendo. E é isso que a gente precisa começar. A ter inteligência. A ter percepção para entender. O tempo, gente, ele não tem poder nenhum sobre a tua vida, sobre as tuas emoções, sobre essa mágoa, essa raiva que você está carregando. O tempo não tem poder algum. E às vezes você, com o teu pensamento escasso, com a tua forma de enxergar a vida tão primitiva, tão imatura, para não dizer burra, você acha que daqui a pouco você vai conseguir esquecer. Que daqui a pouco você vai nem lembrar. Só que não é assim. Se fosse, não teriam tantas pessoas carregando a dor de uma separação por meses, anos, uma vida inteira. Então essa nossa conversa de domingo hoje, ela simboliza um pouco mais de maturidade frente às coisas que você está vivendo. Será que você não está se jogando cada vez mais no fundo do poço, sem perceber, inconscientemente? Será que você não está sendo a durona, a fortuna, e lá no fundo tá totalmente destruída? Isso não faz bem. Isso muito menos. Existe um ponto ideal,
aqui. Ponto de equilíbrio, o ponto de entender. Eu preciso recrutar a minha ação, eu preciso recrutar as minhas habilidades, eu preciso olhar para as minhas feridas, eu preciso tirar um tempo para me cuidar, eu preciso parar de me vitimizar, eu preciso parar de aceitar esse sofrimento, essa vida que eu tô sentindo. E aí a gente entra num ponto que se chama o ponto de ação. O ponto de assumir pra si mesma que a vida tá uma droga. Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. Fazer o quê, Andressa? Buscar ajuda. Hoje uma aluna minha me mandou um áudio, aluna da turma 10 do PDL, faz mais ou menos uns 15 dias que a gente iniciou o tratamento. E ela me mandou um áudio falando o quanto ela já estava percebendo as emoções dela sendo digeridas, o quanto ela estava conseguindo se desvincular desse ex-marido, se desvincular desse passado. E claro, isso é uma jornada de cura emocional, não é fórmula mágica. E é isso que eu ensino, é isso que eu aplico com as minhas pacientes dentro do programa. Patrícia, tenho muito orgulho de você. Tá aqui hoje também. Lenara também tá aqui hoje, minha paciente. É isso, gente. Eu espero que tudo isso que a gente conversou faça minimamente você colocar a mão na consciência. Faça minimamente você parar para encarar a sua realidade. E eu sei que é difícil, é dolorido encarar a nossa realidade, muitas vezes. É dolorido a gente assumir que sozinha eu não consigo, eu não dou conta. Andressa, eu preciso de ajuda. Andressa, como é que eu faço para ser tua paciente? O que eu preciso fazer? Essa é a mensagem. É assumir que tá difícil demais e eu preciso, em primeiro lugar, me cuidar para ter a vida que eu mereço, para ter a felicidade que eu desejo. Fez sentido essa nossa conversa hoje? Essa nossa conversa gostosa de encerramento de final de semana, mas principalmente com uma conscientização muito grande para os próximos dias e para a próxima semana. Eu espero, de fato, que vocês consigam, ou pelo menos um pouco, né? Que eu tenha contribuído aí um pouco para você amadurecer essa realidade que você vem vivenciando e principalmente tomar a ação necessária para mudar tudo isso. Gente, até a próxima semana. Domingo a gente tem a nossa próxima Noite das Leoas. Um grande beijo e fiquem com Deus. Até!